Muito bom dia para a família Canção Nova, gratidão pela sua colaboração na campanha do projeto Dai-me Almas. Já estamos iniciando junho, hoje terça-feira, dia 1º de junho, e a gente mostra para você imagens aqui de São Paulo. Por aqui, olha, muitas nuvens o dia todo, com momentos de abertura de sol, mínima de 14 e a máxima de 23 graus. A hora que eu acordei, o dia estava um céu lindo, azul, né? Agora já começa a ficar mais nublado e hoje não vai esquentar muito o dia não. Aqui no CN Notícias vamos falar da repercussão do anúncio de que o Brasil será a nova sede da Copa América 2021. E ainda, vamos saber como está a vacinação contra a Covid e a fila para receber a xepa da vacina. No Vaticano, a publicação de sanções penais na igreja. Não há misericórdia sem correção. E uma ação solidária da CNBB, que deve ganhar mais força neste mês de junho com a semana de mobilização de combate à fome. Vamos juntos? Até 10 da manhã, seguimos para o intervalo com imagens de Brasília. Na capital do Brasil, dia de sol com algumas nuvens, mas sem chuva. A máxima é de 28 graus. Agora é 9 horas e 32 minutos. Bom, a gente abre esta edição do CN Notícias falando da realização da Copa América no Brasil, que ainda está em negociação entre o governo federal e a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol. A Liana Nunes está lá em Brasília e tem as informações, né, Liana? Bom dia para você. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Isso mesmo. Essa discussão sobre a realização do principal torneio de futebol sul-americano vem ganhando repercussão desde ontem, quando os dois países que seriam sedes desse campeonato de futebol, Argentina e Colômbia, desistiram da realização da Copa América em virtude do aumento do número de casos de Covid-19. Foi quando a Conmebol, então, pediu ao Brasil para sediar a Copa América aqui no país. Essa discussão vem sendo ampliada, ainda não tem nada decidido, definido. É justamente sobre isso que nós vamos escutar agora o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, que fala sobre como que estão acontecendo essas tratativas para a realização ou não da Copa América aqui no Brasil. Vamos ouvi-lo. É importante destacar que esse evento, caso se realize, ele não terá público, tem saído algumas notícias com relação ao público, não terá público. São 10 times com 2 grupos, 65 pessoas por cada delegação, todos vacinados. Foi a imposição que nós tratamos com a CBF, até agora não há documento firmado, apenas essas tratativas. E olha, mudando agora de assunto, o Brasil vem realizando várias operações em combate à exploração sexual infantil. Só neste mês de maio, o Brasil realizou 2 operações. A Unesca 4 e a Parador 27 investigaram aí 2.600 locais. Dessas investigações, 122 pessoas foram detidas e o trabalho realizado pela Polícia Federal, juntamente com a Polícia Militar, resgatou aí 67 menores. Um outro assunto é que retorna hoje os depoimentos da CPI da pandemia. Os senadores conversam e recebem hoje a médica Nise Yamaguchi. Ela que é defensora do tratamento precoce contra a Covid-19 e também é diretora do Instituto Avanços em Medicina de São Paulo. O depoimento deve iniciar logo mais no Senado Federal. Rodrigo. Obrigado, Liana. A gente volta a falar da Copa América do Brasil, né? Porque esse assunto está entre os destaques dos jornais estrangeiros. O alemão Deutsche Welle estampa: políticos e epidemiologistas criticam Copa América no Brasil. O anúncio de que o Brasil pode sediar a Copa América neste ano foi criticado por políticos de diversos partidos e epidemiologistas, que consideram um erro o país receber um evento em meio a sinais de que enfrentará uma nova alta de número de casos e mortes por Covid-19. A atual edição da Copa América, que ocorre de 13 de junho a 10 de julho, seria realizada inicialmente na Colômbia e na Argentina. Em 20 de maio, a Colômbia anunciou que não sediaria o evento
devido a uma onda de protestos generalizados contra o governo colombiano, além da situação sanitária do país. No domingo, foi a vez da Argentina desistir de sediar o torneio por causa da pandemia. E o El País também destaca a Copa América e afirma: após repercussão negativa, o governo Bolsonaro diz que Copa América no Brasil não está confirmada. O ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, foi o único a se pronunciar. A CBF cancelou a entrevista coletiva e não se manifestou. O assunto divide governadores e chega ao Supremo. Entre seus destaques, o The Guardian afirma: aumento de grupos civis armados em Mianmar alimentam o medo de uma guerra civil em grande escala. Dezenas de forças de defesas populares emergiram para enfrentar a truculência militar. Os conflitos ocorrem há décadas nas fronteiras de Mianmar, mas desde o golpe de fevereiro, no entanto, novas forças de defesa surgiram para se opor à junta. A gente segue falando de notícia internacional. A França abriu uma campanha de vacinação para todos os adultos. E o Macron tomou a primeira dose. Mais informações com o padre Éder Pires. A partir desta semana, o governo francês abriu a vacinação a toda a população adulta do país. Com o objetivo de vacinar toda a sua população até o final do verão europeu, a França começou esta semana a vacinação ao público adulto em geral. O sistema é bem simples. A pessoa pode se inscrever através de um número gratuito ou, se preferir, através de uma aplicação disponível para smartphones, que é bem conhecida de toda a população francesa, pois, através desta mesma aplicação, é feito o agendamento de consultas médicas em geral. Atualmente, mais de 25 milhões de pessoas já receberam uma primeira dose da vacina contra a Covid-19. Lembrando que na França, as vacinas utilizadas são Pfizer e Moderna, com a tecnologia RNA, mas também AstraZeneca e Johnson. A França espera chegar à marca de 70 milhões de pessoas vacinadas até setembro de 2021. De Toulon, na França, Padre Éder Pires, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. O Vaticano publicou hoje a Constituição Apostólica Paschiti Gregem Dei, que em português significa Apacentai o Rebanho de Deus. O documento do Papa Francisco reforma o livro 6 do Código de Direito Canônico sobre as sanções penais na Igreja. Um trabalho de revisão iniciado com Bento XVI, o texto que sanciona novos delitos é um instrumento corretivo a ser empregado prontamente com caridade pastoral para evitar males mais graves e acalmar as feridas causadas pela fraqueza humana. Os bispos são responsáveis para fazer com que estas normas sejam observadas. O documento enfatiza que não há misericórdia sem correção e que a caridade e a misericórdia exigem que um pai também se esforce para endireitar o que às vezes se torna torto, em prol do malfeitor, das vítimas e de toda a comunidade eclesial. A respeito do abuso de menores, um destaque sobre a gravidade destes crimes e a atenção a ser dada às vítimas. Esse tipo de crime passa a ser considerado crime contra a vida, a dignidade e a liberdade humana. E, além dos clérigos, inclui membros dos institutos de vida consagrada e outros fiéis. Sobre questões patrimoniais, o documento reforça a necessidade de transparência e gestão adequada em administração dos bens. A emenda deve entrar em vigor a partir de 8 de dezembro próximo. A seguir, nossa reportagem mostra o que é feito com as doses que sobram das vacinas contra a Covid. A gente sai agora com imagens de Salvador, por lá, dia de sol entre nuvens, tem chuva a qualquer hora. A máxima é de 28 graus. CN Notícias está de volta, agora faltando 16 minutos para 10 da manhã. A gente fala agora da chamada xepa da vacina. São as sobras de vacina que aí as pessoas podem entrar numa fila, mas a gente vai chamar a Aline Mércio para nos explicar, né, Aline, como estão sendo aplicadas essas doses e como as pessoas podem entrar nessa fila, vamos dizer assim. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Rodrigo. Essas doses aí, né? Porque cada frasco aí de vacina da Covid-19 pode ser aplicado em 10 pessoas. E quando sobra, os chamadas xepa são chamados. São pessoas que se inscrevem antecipadamente. Em alguns postos, como esse daqui do Cambuci, que a gente está hoje, essa fila já está em 5.000 pessoas. E a Secretaria Municipal da Saúde estima que por dia sejam aplicadas 2.000 doses de xepa.
Quem pode se cadastrar tem que ser num posto perto da sua residência, ter mais de 18 anos, alguma das comorbidades listadas ou ser deficiente permanente. Mas algumas regiões, isso não é obrigatório, também está cadastrando pessoas sem comorbidades, que aí depois que os grupos prioritários tomarem, essas pessoas podem ser chamadas. Voltamos aos estúdios. Tá bem, Aline, obrigado pelas informações. Vamos falar agora do tempo, né? Sol e tempo seco em quase todo o Brasil nesta terça-feira, na região sul, mas as temperaturas, na região sul as temperaturas continuam baixas. Agora confira então a previsão do tempo para hoje. Dia frio e sem chuva na região sul. Chove fraco a qualquer hora em boa parte de São Paulo, no Rio e no Espírito Santo. No sudeste de Minas pode chover à tarde. Nas demais áreas, tempo firme. No centro-oeste, dia de sol e tempo seco. Na região norte, tempo firme no sul do Amazonas, centro-sul do Pará, Rondônia e Tocantins. Chove a qualquer hora em Roraima, no litoral do Amapá e no Acre. No restante da região, tem pancadas à tarde. Já no Nordeste, chove a qualquer hora entre o sudeste da Bahia e litoral de Alagoas. Chove também no norte do Maranhão, no Ceará, Pernambuco e Paraíba. Nas demais áreas, tempo firme. A seguir, pesquisa mostra que mães infectadas pelo novo coronavírus na gestação podem passar anticorpos para os bebês. A gente segue para o intervalo com imagens do Rio de Janeiro. Na cidade maravilhosa, o dia de sol com muitas nuvens e pode chover a qualquer hora. Os termômetros ficam entre 18 e 26 graus. Agora nós vamos até Belo Horizonte. A repórter Monize Amorim vai falar sobre uma pesquisa da Faculdade de Medicina da UFMG. Os resultados preliminares mostraram que a maioria das mães infectadas pelo novo coronavírus durante a gestação podem passar anticorpos para os bebês por meio da transferência placentária. É isso, Monize? Bom dia. Explica para a gente, então, essa boa notícia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. O estudo inédito utiliza o teste do pezinho em recém-nascidos e a testagem nas mães para saber se houve a infecção pelo novo coronavírus e a transferência de anticorpos. 5 cidades mineiras participam deste estudo: Uberlândia, Contagem, Itabirito, Ipatinga e Nova Lima. Esse estudo vai acontecer em 2 etapas. Quem explica para a gente sobre a primeira etapa é a Gabriela Pinheiro, que é pediatra e uma das pesquisadoras da Faculdade de Medicina que conduz o estudo. Para a criança não é mais doloroso, não é mais invasivo e em termos laboratoriais é uma técnica barata que a gente tem domínio e que o sangue é de fácil armazenamento. Na primeira etapa a gente vai fazer o que a gente chama de inquérito sorológico, que é dosar anticorpo contra o coronavírus, tanto nas mães quanto nos bebês. E aí depois a gente vai comparar esse anticorpo do bebê com a mãe para saber se a mãe que tem anticorpo passa esse anticorpo para a criança durante a gestação, certo? Que isso tem importância? Quando a mãe passa anticorpo para a criança, pode ser que isso signifique alguma proteção nos primeiros meses de vida. Para confirmar isso, ainda são necessários outros estudos, tá? E, além disso, isso indica sobre a possibilidade de vacinação da mãe e da criança. Até o momento, 546 bebês foram testados. Destes, 81 apresentaram anticorpos para a Covid-19. A expectativa dos pesquisadores é testar 4.000 bebês. A segunda etapa da pesquisa vai durar 2 anos. E qual que é a ideia dos pesquisadores? Acompanhar os bebês que as mães testaram positivo para a Covid-19. E a explicação é para entender quais podem ser as consequências para o desenvolvimento dessa criança pelo fato da mãe ter contraído Covid durante a gestação. Eles querem entender aí se houve algum tipo de comprometimento ou se esse contato com a Covid durante a gestação vai comprometer o desenvolvimento da criança. O estudo conta com a parceria do Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico, a NUPAD, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e da Universidade Federal de Uberlândia. Rodrigo?
Obrigado, Monize. Bom, nesse tempo de pandemia, né, a gente tem visto surgir um novo tipo de contágio também, que é o contágio da solidariedade. São diversas as iniciativas de combate à fome. A CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por exemplo, realiza a ação solidária emergencial É Tempo de Cuidar. Essa campanha vai ganhar mais força neste mês com a semana de mobilização de 8 a 12 de junho. Bom, e para falar sobre o assunto, a gente recebe o secretário executivo de campanhas da CNBB, o padre Patrick Samuel Batista. Padre Patrick, seja bem-vindo ao Canção Nova Notícias, muito bom falar com o senhor agora de manhã. Padre, tem muita gente que ainda talvez não sabe, né, o que é a campanha emergencial da CNBB. Então explica para nós o que é essa campanha É Tempo de Cuidar. Bom dia, sua bênção. Bom dia, Rodrigo. Deus abençoe você e todos os nossos telespectadores da TV Canção Nova. A Ação Solidária Emergencial da Igreja no Brasil foi uma iniciativa da CNBB com a Caritas Nacional que teve início no dia 12 de abril do ano passado. O grande objetivo é motivar a mobilização para a solidariedade localmente. Em outra linguagem, é organizar melhor o serviço da caridade para que nós possamos atender de forma urgente, emergencial, a necessidade dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo no que se refere à fome e a kits de higiene de proteção individual e também a qualidade da presença da igreja para acompanhar também espiritualmente, sobretudo diante de tantos cenários que nós temos de depressão também. Então, além da insegurança alimentar, esse apoio e essa presença. Por isso que a ação recebeu esse nome. É Tempo de Cuidar, organizando o serviço da caridade. E ela não tem tempo para terminar. Daí a importância dessa segunda fase que nós demos início, agora em 2021, com um foco central, a questão da fome, da vulnerabilidade social. Certo, Padre Patrick, a gente vai falar mais sobre esse assunto, né, mais tarde, em nossa live no Instagram, @CançãoNovaSP, e no Edições CNBB também, mas a gente é uma campanha nacional, né, envolve todo o país, então a gente queria saber, né, gostaria que o senhor explicasse o que as pessoas em todo o país, né, que estão acompanhando agora, o que elas devem fazer, o que elas podem fazer para colaborar, então. O Brasil possui hoje 278 circunscrições eclesiásticas, ou seja, entre arquidioceses, dioceses e prelazias. Então, o primeiro passo para que a gente possa participar e se envolver é procurar a nossa igreja particular, ou seja, a nossa diocese, a nossa paróquia, e saber como é que eles estão envolvidos nesse processo da ação solidária emergencial. Só para ter uma noção, nessa segunda etapa, nós já temos hoje 60 dioceses que abraçaram essa segunda etapa, que já temos aí quase 100 registros das ações. Até agora, nós já conseguimos arrecadar nessa segunda etapa mais de 1,5 toneladas de alimentos, além de kits de proteção individual, quase 200 mil também, EPIs, mas também alimentos prontos para o consumo, mais de 252 mil kits desses alimentos também. Então, o primeiro passo é esse. Procure se informar na sua paróquia. Como o serviço da caridade está organizado aí? Seja pela Caritas, seja também pelo trabalho dos vicentinos. Como que a paróquia, então, tem se mobilizado para esse momento agora? Então, o grande foco é essa mobilização para a solidariedade local. Tá bem, padre, muito obrigado pela participação. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto numa live hoje, às 8 da noite, então com o padre Patrick Samuel Batista, pelo Instagram, @CançãoNovaSP e Edições CNBB. E depois do fim do estado de emergência na Espanha, pouco a pouco a vida vai retomando o ritmo, mantendo as medidas de segurança. Os padres agostinianos celebram este novo tempo com música. Antes de começar o concerto, os primeiros movimentos. Hora de aquecer os dedos. Momento de muita concentração. Ingredientes necessários para o sucesso do espetáculo. Há 40 anos, os padres agostinianos de Madrid, na Espanha, promovem a Semana Internacional do Órgão, um dos instrumentos musicais mais antigos. Neste ano, o evento tem participações da Eslováquia, Coreia do Sul, Espanha e Portugal. Um dos convidados dessa semana foi o jovem português Rui Fernandes Soares, de apenas 34 anos. Venho de uma família de músicos, o meu pai era baterista,
o meu irmão também é baterista e eu também comecei por bateria. Não é? Depois o trompete e chegámos depois ao órgão. Este instrumento musical, que começou de maneira despretensiosa, faz parte do cotidiano do Rui. Ele estudou música com especialidade em órgão. O estudo do órgão eu estudo praticamente todos os dias para manter os meus dedos, os meus pés, são como um atleta. Dedicado ao que faz, Rui se especializou em música sacra na Universidade Católica Portuguesa. Pratica o que tanto ama e sabe fazer todos os dias. Eu sou organista na Igreja dos Clérigos, no Porto, que é uma igreja que tem, penso única na Europa, que tem concertos todos os dias às 12 horas. Eu já completei mais de 2.000 concertos, desde dezembro de 2014. Para além dos concertos, que eu gosto muito de fazer, a liturgia para mim tem um significado especial. Eu costumo dizer aos meus alunos, vocês têm uma responsabilidade nas mãos. Vocês são um instrumento da voz de Deus. Deus entra a luz pela janela e entra em som pelas vossas mãos. Portanto, cuidado com o que tocam. Porque já dizia Santo Agostinho, Deus tem bom ouvido, cuidado. E assim a gente encerra esta edição do CN Notícias. Outras informações no site noticias.cançãonova.com ou no Canção Nova Notícias, edição da noite, às 6:45. Bom dia, até amanhã. Você fica agora na companhia do Cantinho da Criança. Tchau, fica com Deus.